Olá pessoal, nós estamos de volta com a continuação das nossas correções. Nos vídeos anteriores, nós corrigimos as questões referentes à dilatação linear. Hoje nós iremos corrigir as questões sobre dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá certo? Então as questões são as questões do livro ou daquele PDF que foi enviado para vocês, página 37, os exercícios 9, 10, 13 e 14, da página 37. Hoje nós vamos para a página 41. Muito bem, nosso primeiro exercício vai dizer assim, nos diz assim: um disco de aço homogêneo, forma circular, de raio 20 centímetros, foi aquecido, tendo sua temperatura variado de 8 para 108 graus Celsius. Determine a dilatação superficial do disco. Aí ele dá o coeficiente de dilatação linear. Lembrando que nós queremos agora a superficial, certo? Superficial. Mas ele deu linear. Pois bem, então a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar os dados da nossa questão. Então nós temos aqui o disco, certo? E esse disco ele tem um raio de 20 centímetros. Ou seja, se você pegar aqui o centro desse disco aqui, ó, e você puxa aqui, ó, para uma borda, você tem o que nós chamamos do raio do disco, certo? Continuando, o que ele dá é o coeficiente de dilatação linear, mas como nós estamos procurando superficial, é só multiplicar por 2. Então, 2 vezes 1,5, 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A temperatura inicial é de 8 e a temperatura final é de 108. Calcule a variação diária desse disco. Então, nós já sabemos dos nossos exercícios anteriores que para nós encontrarmos a área, nós temos a fórmulazinha. Delta S é igual a S0 beta delta T, tá certo? Então, delta S será o nosso S0. Mas nós não temos aqui nos nossos dados o nosso S0. Mas ele deu aqui, ó, ele deu aqui o raio. Se ele deu o raio, então tem como nós calcularmos a nossa área inicial. A nossa área inicial ela é calculada da seguinte forma: área inicial, como é a área de um círculo. Nós sabemos lá da matemática que é πr ao quadrado, tá certo? Então é só calcular aqui, ó. Por isso que ele deu aqui o valor de π, ó, 3,14, tá bom? Então S0 é igual a 3,14, bom? Vou colocar aqui o parênteses para facilitar, vezes o raio. Quanto é o raio? O raio é 20 centímetros ao quadrado. Então, S0 vai ser igual. Então, você eleva aqui, ó, 20 ao quadrado bem facinho, certo? Então, 20 ao quadrado, 400. 400 vezes 3,14. Você já multiplica aqui, ó, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3 e multiplica aqui, 4 vezes 3, 12. Então, vai dar o quê? 1.000, exatamente, ó, 1.256 centímetros
centímetros quadrados. Então, essa é a nossa área inicial, certo? Então, elevei e multipliquei, fiz logo aqui direto. Então, naquelas primeiras aulas eu fiz passo a passo, né? Mas aqui nós vamos dar uma aceleradazinha mais, tá bom? Então, você pega essa área inicial e coloca aqui, ó, no S0, quanto é? 1.256 vezes o beta. Quanto é o beta? Vamos colocar tudo entre parênteses para facilitar, né? Vezes o beta. Quanto é o beta? Né? O beta é 2 vezes o alfa, né? 2 vezes 1,5, que é 3. Então, 3, vou tirar o zero, certo? Vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, né? Variação de temperatura. Estava em 8, foi para 108. Então, 108 menos 8 dá o quê? Isso, 100 graus Celsius, né? Só relembrar aqui nessa primeira questão o que é o delta, né? O que é um delta T? É um T final menos um T inicial. O que é um delta S? Mais na frente nós vamos precisar. É um S final menos um S inicial. Tá bom? Só relembrando essas coisas aqui. É por isso que nós fizemos, ó, 108 menos 8, que dá 100. Então, delta S vai ser igual. Ó, aqui, essa conta é muito fácil de fazer. Se você for por parte, ó, você multiplica aqui por 3, tá certo? Então, você multiplica 1.256 por 3, tá certo? E depois multiplica por 1, que vai dar o mesmo valor, né? Porque esses dois aqui, você desconta em cima aqui da potência, tá bom? Então, se você pegar, ó, 1.256 e multiplicar por 3, vai dar, certo? 3.000, dá 3.000, 3.768 vezes 1 dá a mesma coisa. Vezes 10, aí a menos 5, descontar 2 zeros, né? Duas casas, como os zeros estão à direita, então são casas positivas. Então tira 2 daqui, fica quanto? Menos 3, né? 2 menos 5. Eu tenho menos 5 mais 2, né? Porque aqui são 2 zeros positivos, fica menos 3. Tá ok? Então, unidade, qual é a nossa unidade? Nossa unidade é milímetros, né? Agora que eu vi aqui, né? Milímetros quadrado. Ó. Eu falei que era centímetro, né? Mas é milímetro, né? Deixa eu ajeitar aqui, tá certo? Então, milímetro quadrado, né? Então, a nossa unidade é milímetros quadrados. Só que veja que ainda eu posso modificar aqui essa potência, ó. Menos 3. Quer dizer que a minha vírgula vai voltar 3 casas. Então, delta S é igual a 3. Vamos voltar quantas casas? 1, 2, 3. 3,768 milímetros quadrados. Então, essa é a nossa resposta final. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta final. Muito fácil a questão. Os números. Veja que eu vou multiplicando, ó, 1 por 1. Ó. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Ok? Então, S, beta, delta, T. Então, guarde bem essa fórmulazinha aqui, ó. Certo? Lá da matemática, como é que se calcula a área de um círculo. Isso aqui é muito explorado na matemática.
você precisa ter isso aqui na sua mente, tá bom? Então, quanto foi a variação da nossa área? 3,768 milímetros quadrados. Veja que a variação muda muito pouco, ó, certo? Muda muito pouco, ok? Vamos agora para a nossa próxima questão, a questão 10. A questão 10, ela diz assim, ó, uma chapa, certo? Uma chapa de zinco cujo coeficiente de dilatação linear é 25 vezes 10 a menos 6 a menos 1, sofre uma elevação de 10 na sua temperatura. Verifica-se que a área da chapa aumenta 2 centímetros. Nessa condição, a área inicial da chapa mede em centímetros quadrados, A, B, C, D, E. Aqui já é uma questão que tem alternativa, então já fica mais fácil. Então, como sempre, ó, você tem aqui uma chapa de zinco. Então, aqui você tem o inicial e aqui você tem, ó, o final. Então, esse verdinho aqui que eu coloquei, ó, é a variação, porque a chapa foi aquecida e ela aumentou. Vamos tirar os dados da nossa questão, ó. Você tem, de novo, né, o coeficiente de dilatação linear. Dessa vez, quanto é? 25 vezes 10 a menos 1. É o dobro, né? Eu coloco aqui por formalidade. Beta é 2 vezes alfa. Mas o beta é o dobro. Se aqui é 25, então quanto é o beta? 50. É o dobro. Se for o volume, é o triplo. Delta T. Então, ele sofreu uma elevação. É diferente da questão anterior. Ó, veja aqui na questão anterior que ele dizia o seguinte, ó. A temperatura variou, mudou, né? Dá 2 valores. Aqui, no próximo, na nossa questão aqui, ó, ele só diz assim, ó, que a temperatura sofreu essa elevação. Então, ele já dá o ΔT direto. E dá a variação de área, verifique que a área da chapa aumentou, ó, foi o quanto ela aumentou. E ele quer o S inicial. O S inicial da chapa. Então, como sempre, vamos escrever aqui nossa formulazinha. Vamos escrever nossa fórmula. Delta S é igual a S inicial beta delta T. O que é que ele quer nessa questão? Ele quer o delta S. Então, vamos deixar o delta S sozinho desse lado, ó. Delta S. Não, ele quer o S, né? Então, vamos deixar o S sozinho desse lado. Eu tinha falado delta S, né? Então, vamos deixar o S sozinho desse lado, o S inicial. Beta, delta T. Nós já vimos que quem está desse lado multiplicando passa dividindo. Ou seja, ó, eu acabei de isolar aqui, ó, o meu S0, que é o que ele quer, ó. Certo? Então, o S0 será a variação do delta, da área, variação do S, variação do delta não. Será a variação da área dividido pelo coeficiente de dilatação superficial vezes a temperatura, variação de temperatura. Só ajustando aqui, ó, S0 vai ser igual, ó, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Quanto é o delta S? Eu só fiz trocar aqui de lado. Quanto é o delta S? Vou colocar aqui, ó, 2 centímetros. Como eu sei que as unidades estão ajustadas, eu não vou mexer em nada, né? Não vou levar as unidades para cá, para não confundir. Quanto é o beta? 50 vezes 10 a menos 5 vezes quanto? Quanto é o delta T? 10. S0 é igual a 2. Olha a facilidade dessa questão. Olha só como é que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Eu vou fazer aqui da seguinte maneira. Tá bom? Então,
eu coloquei a menos, eu estava procurando aqui um erro, né? É aqui, ó, que tem um errozinho aqui, ó, que é um 6, certo? Que é um 6, ó. Então, delta, o beta é 10 a menos 6. Ok? Menos 6. Então, veja o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó, tem um 0 do lado direito, positivo. Um 0 do lado direito também é positivo. Tá bom? Então, eu vou descontar da minha potência, ó. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 10. Ó, vou descontar um 0 daqui e outro 0 daqui. São positivos, né? Vai ficar 10 a menos 4. Veja que eu estou trabalhando todo tempo com o conceito de potência, né? Quem não lembra e já está, né, querendo confundir-se, veja aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, ó, 100, eu escrevo o quê? 1 vezes 10 a 2. 2 positivo, porque meus zeros estão à direita. Quando eu tenho 0,001, eu escrevo 1 vezes 10 a menos 2, porque meus zeros estão à esquerda. Então, aqui, ó, esse zero é positivo e aqui dá uma casa positiva, né? Então, esses dois zeros aqui, que dá um número positivo, né? São casas positivas, não é que dá um número positivo, é que são contadas como casas positivas. Eu subtraí daqui, ó, menos 6, aí ali ficou assim, ó, menos 6 mais 2, ó, 1, 2, aí ficou menos 4, tá certo, galera? Então, isso é o que eu estou fazendo nessa segunda questão, para nas próximas eu já ir direto, tá certo? E você entender. Então, você simplesmente divide, 2 dividido por 0,5 é bem fácil de fazer, né? 2 dividido por 0,5, você sabe que dá 0,4 vezes 10. Ó. Já vimos lá a revisãozinha de potência. Potência que está embaixo negativa, vai para cima o quê? Positivo. Estou até colocando aqui o sinal de mais, só para frisar. Centímetros ao quadrado, porque a área. Vamos ajeitar esse número, né? Porque quando você olha, não tem aqui alternativa, ó. Mas você já sabe qual é, né? A única que tem 4 é o item C. Por que é que fica 10 a terceira? Ó? Agora eu tenho uma casa à minha esquerda, ó. Minha esquerda. Que eu teria uma casa à direita, uma casa à direita. Que eu chamei, eu disse que era 0, né? Aqui eu tenho uma casa à esquerda. Então, casas à esquerda, ó, 1, 2, né? 3, né? No caso aqui é menos 3. Menos 3, né? Deu um vacilozinho aqui, né? Então, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho, ó, uma. Se eu vou tirar uma casa, vai ficar assim, ó. Menos 1 mais 4. Que dá o quê? 3. Então, 3 centímetros ao quadrado. Certo? Então, eis aí a nossa resposta final, ó. Item C. Você já via daqui, ó. 2 dividido por 5, ó, 0,4. Então, a única que começa com 4 seria a letra C, né? Muito fácil. Já tinha matado a questão. Tá bom? Próxima questão é a questão de número 13. 13. Uma laje de concreto, certo? Possui uma face retangular de medida 20 metros e 25 metros a 18 graus Celsius, aquecida até 118 graus Celsius. Considerando o alfa do concreto 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine. Então, ele aqui quer que determine a variação da área e o acréscimo percentual da face. Então, como sempre, vamos tirar os dados da nossa questão. L1, 20 metros. L2, 25 metros.
né, que é o lado 2, eu chamei lado 1, lado 2. Temperatura inicial é 18, temperatura final 118 e o coeficiente de dilatação linear, né? Mas eu quero o superficial. Se o linear é 12, o superficial é o dobro, que é 24. Mas por questão de formalidade, eu escrevi aqui, ó, bem detalhadamente, tá bom? Então vamos aqui, ó. Ele diz que é uma laje retangular, certo? O que seria isso? Ó? Bom, você teria aqui essa laje retangular. Olha só como é importante lembrar os conceitos de área lá da matemática. Essa já é a nossa segunda figura geométrica, né? Primeiro vimos o círculo, agora estamos vendo um retângulo. Então aqui eu tenho lado 1, lado 2. Então, para calcular a área, como é que eu calculo a área de algo retangular? Né? É o que? Lado vezes lado, ok? Então é só você multiplicar 20 vezes 25. Moleza. Bote um negócio mais difícil aí, que isso aí tá muito fácil. Aí, ó, dá 500 metros quadrados. Então, essa é a nossa área inicial. Então, desses dois lados aqui, ó, sai a área inicial, que é 500 metros por quadrado. Veja que aqui eu coloco A, né? Que é lá na matemática vocês estão acostumados com A. E aqui na física eu chamo de S, que é o superficial. Isso é para não ficar com aquele vício de sempre usar as mesmas letras, né? Você não deve decorar letras, você deve entender, compreender o que elas significam, tá bom? Elas só simbolizam algo. Então, de novo, ele quer a variação da área. Então, vamos fazer A aqui, ó, do ladinho, certo? Então, delta S é igual a quê? S0, beta, delta T. Então, vamos lá, ó. Delta S, aqui ele já quer o delta S, né? Então, vai ficar mesmo desse lado. Inicial, ó, 500, vou colocar em parênteses para facilitar. Quanto é o S0? É o dobro, né? Ou quanto é o beta, né? Coeficiente de dilatação superficial é o dobro do alfa, ou seja, 24 vezes 10 a menos 6. Quanto é o T? O delta T. O delta T sai daqui, ó. 18 18. Isso. Veja que ele coloca aqui na questão números fáceis para você resolver, ó. De novo, ó. Eu tenho 2 zeros, duas casas, né? Contando aqui, ó, duas casas. A partir do 5, eu conto duas casas, que são esses 2 zeros, ó, positivo. E esses 2 zeros aqui depois de um positivo de novo. Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou ter a seguinte coisa, ó. Vou ter um 4 positivo. E um 6 negativo, ó, das potências, tá bom? Por quê? Porque isso me facilita fazer essas multiplicações, tá bom? Porque você multiplica aqui, ó, 5 vezes 24, olha aí como é facinho, ó, dá 120, né? 120 vezes 1 dá 120. Não é mais fácil fazer assim? Já pensou se você fosse fazer, ó, 500 vezes 24 vezes 100? Ui, né? Conta feia. Então, aqui fica, ó, 5 vezes 24 vezes 1. 5 vezes 24 é 120, vezes 1 é 120. E aqui são 4 zeros, são 4 casas positivas, né? E o 6 negativo. Então, fica mais 4 menos 6
Isso, exatamente. Menos 2. Por que, professor, que é menos 2? Entendi não, ó, professor. Pois pronto, ó. Subtrai e dá o sinal do maior. Tá bom? Então, vamos tirar essa potência daqui. Vamos deixar a resposta final sem potência. S, delta S é o que, ó? Potência negativa, ó, volta para a esquerda. Então, eu vou voltar aqui, ó. 1, 2. 1,2, né? Não vou botar o zero não, tá bom? Metros por metros quadrados, né? Metros quadrados, tá bom? Então, para onde foi a potência? A potência anotação potência de 10 aqui, ó. Eu desfiz zero, tá ok? Então, ficou 1,2 vezes 10, em vez de 120, ficou 1,2. O item B, ele quer esse resultado aqui, ó, em porcentagem, o percentual. Vamos ver quanto que isso aumentou, tá bom? Ora, isso é uma contazinha de porcentagem facinho, ó. 500, né, que é a área inicial dele, 500 metros quadrados, representa o quê? Representa 100%. 100%. O nosso aumento aqui, ó, 1,2 metro quadrado, representa o quê? Vamos chamar de x, né? Como de costume. Então é só fazer essa continha, ó. 500x é igual a 1,2 vezes 100, que dá o quê? 1,2 vezes 100, ó. 1, 2, dá o quê? Isso, 120. Então, x é o quê? 120 dividido por 500. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. X dá o quê, ó? 12 dividido por 50, exatamente, ó, dá 0,24. A unidade, ó, veja aqui, ó, metro abaixo de metro, porcentagem abaixo de porcentagem. Então, o aumento percentual, ó, foi apenas de 0,24, certo? De 0,24 por cento. É quase imperceptível. Isso com a variação, ó, de graus, tá bom? De 100 graus. Por isso que quando se faz aqueles pisos de garagem, pisos de pátio, de quadra, quando o piso já é maiorzinho um pouco, eles deixam aquelas juntazinhas de dilatação, ó. Porque em uma laje ou um terraço ou um piso pequeno, a dilatação sofrida é muito pouco, mas se a área for grande, a dilatação vai ser enorme, tá bom? Então tá aqui, ó, nosso aumento e o aumento percentual, tá bom? Então, pessoal, nós iremos voltar no próximo vídeo, corrigindo a questão número 14, para os vídeos não ficarem tão extensos, tá bom?